E, ó, tá rolando um babado mesmo lá no Corinthians. Babado, É um babado, um problemão, É. E você vai me contar mais, o tamanho do problema. É treta. Você vai me contar o tamanho do problema. Porque Memphis Depay acionou o Corinthians na justiça, cobrou uma dívida que é referente à premiação do Paulistão em direitos de imagem também, que totaliza mais ou menos 6 milhões de reais, 6 milhões e 100 mil reais. Já tinha feito uma cobrança lá em maio, ainda na gestão do Augusto Melo. Segundo o Memphis, ele não foi respondido, né? Ele não teve alguma resposta, então enviou uma nova notificação agora para o Corinthians na nova gestão de Osmar Stabile. E quer que essa situação seja resolvida logo, quer que seja hoje, inclusive. E aí, Andréana, como é que tá? Você está acompanhando essa história, você traz os bastidores. E o que eu estou lendo ali é uma coisa que me preocupa o torcedor corintiano também. Será que tem riscos de o Memphis não se reapresentar com o Corinthians se isso não for quitado? Pelo que eu apurei, essa questão de não se reapresentar é muito mais uma questão jurídica, trabalhista, do que propriamente um desejo do Memphis ou uma ameaça do Memphis, tá? Os advogados do jogador já fizeram uma notificação em maio, na gestão do Augusto Melo, e não obtiveram resposta, né? O Corinthians ainda estava jogando, aquela coisa toda, saíram de férias, o Memphis estava focado na seleção holandesa, voltou agora, teve a paralisação, novamente houve uma cobrança e, óbvio, o Memphis quer receber. É uma premiação de um título que o Memphis ajudou o Corinthians a conquistar, isso estava em contrato, né? O que está no contrato não tem o que se discutir. Ah, mas que absurdo, nossa, o Memphis está cobrando. Não existe. O famoso, o combinado não sai caro. Está no contrato, não tem, isso não tem discussão. Quem assinou o contrato é que se responsabiliza, né? O Memphis assinou um contrato, estava lá, beleza, então ele tem que receber. Está cobrando a premiação e está cobrando uma parte de direitos de imagem, totalizando 6 milhões e 100 mil reais. O Memphis quer receber. O Memphis postou agora um story no Instagram com as malas e com a mapinha do Brasil. Está vindo para cá, a representação é no sábado. No Corinthians, uma fonte do Corinthians me diz que não acredita que o jogador vai fazer corpo mole de ou me paga ou eu não vou, né? É muito mais uma questão jurídica, porque os advogados entraram com um pedido, né? Mandaram uma notificação e essa notificação não foi respondida. A gestão que está agora do Omar Stabile, a gestão atual, né, que está interinamente no Corinthians, já respondeu dizendo, ou melhor, está correndo atrás para pagar. E a tentativa agora é de um acordo para parcelar isso aí. Então, assim, não é que vão pagar à vista, o Corinthians não tem para pagar à vista esse valor. Deveria ter, mas não tem, pela grave crise financeira que tem, por tudo que está acontecendo no Corinthians, pela crise financeira, enfim, por tudo que está sendo exposto aí desde da gestão Augusto Melo, gestões passadas e tudo mais. Então, o Corinthians vai tentar chamar o Memphis, chamar os advogados para propor um acordo e aí ele se reapresenta no sábado normal e segue a vida. Então, é essa a situação. Mas, de fato, é uma situação que é desagradável, constrangedora, do cara ter que 2 vezes cobrar por nota, por notificação, e pelas questões trabalhistas, ele pode não se representar. Pô, tá me devendo, por que eu vou ter que trabalhar, né? PVC está trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Aí chega lá no fim do mês, não recebe, por que eu vou fazer programa? Por que eu vou escrever coluna? Então, assim, é a mesma coisa, é simples. Não é a questão de que o Memphis está tratando mal o Corinthians, ou ele está desdenhando do Corinthians, ou fazendo pouco caso do Corinthians, não está nem aí para o Corinthians. Não, é um trabalhador que tem contrato, e no contrato está escrito que ele tem que receber tal premiação por um título conquistado. Conquistou o título, precisa receber. E aí é o Corinthians que precisa pagar. E é duro que, mais uma vez, o Corinthians esteja envolvido nessas questões, né, de dívida, de não conseguir quitar os salários de jogadores, não é salário, né, mas valores aí pendentes
com os jogadores, tem sido uma realidade desse Corinthians, que tem uma situação financeira muito complicada, vítima de muitas más administrações aí passadas. Quão grave é essa situação, hein, PVC? E você acha que corre o risco de fato, o Memphis não se reapresentar com o grupo? E você acha que é um direito do jogador, já visto que ele está, né, existe esse débito, o Corinthians reconhece esse débito, é um direito dele não voltar para trabalhar? Vamos fazer uma observação aqui rapidinho. Sabe quem apareceu aqui agora? Quem? O Sol. Olha! Uma fresta, assim, apareceu de sol. Ó, vamos lá. Mas vai abrir aquele calorão de novo, o PVC? Não. Calorão não. Mas tá abafado. Tá abafado. Não tava frio. Mesmo na tempestade, não tava frio. Mas tá abafado, mas não tá calorão. Eu vou tentar descobrir a temperatura aqui certinha. Nosso garoto do tempo. Essa graus. Versão de PVC vocês não conheciam, hein? PVC, garoto do tempo. 27 graus. Voltar para a história do Memphis. O Memphis vai se apresentar. E o Corinthians vai pagar o que deve, talvez parceladamente. O que acontece? O Corinthians não vai deixar. Dentro do Corinthians, a ordem é não deixar acontecer a saída do Memphis por causa do não pagamento. Vexame internacional será de acontecer isso. Agora, tem uma disputa dentro do Corinthians política também. Porque no grupo do Osmar Stabile, há quem pense que tem que quitar o salário e dizer: agora chega, a gente não tem condição de continuar pagando você. O que foi combinado, a gente está pagando, mas a gente não continuou pagando mais. E tem um outro grupo que diz: não, a gente tem que continuar honrando o contrato até o fim, da mesma maneira, pagar o que está atrasado e continuar pagando e manter o contrato até o final, porque não se pode deixar o Augusto Melo afirmar publicamente que, olha só, o que fizeram com o Memphis? Eu saí, o Memphis foi embora. Então tem esse debate interno na direção corintiana. Mas que o Corinthians vai resolver a situação, obrigatório, tem que resolver. Alguém vai dizer assim: puxa, mas 6 milhões de reais são apenas 1 milhão de euros. Quer 1 milhão de euros, não? Pois é, né? Para 1 milhão de euros 1 milhão de reais é muito ou é pouco? Para a gente destrinchar esses valores, né? Esses 6 milhões e 100 mil reais. São 4 milhões e 700 mil pela premiação, pelo bônus da conquista do Campeonato Paulista e 1 milhão e 400 mil referentes aos direitos de imagem. Mas, PVC, uma parte eu não entendi. Como é que um grupo acha que não tem que pagar? Se está em contrato, tem que pagar. Como é que vai... Não é isso. Não foi isso que eu disse, pelo menos não foi isso que eu tentei dizer. O grupo, todo mundo acha que tem que pagar, tem que quitar. Um grupo entende que depois de quitar, tem que dizer: agora nós vamos rescindir e vamos quitar, fazendo um acordo para rescindir, depois de quitar o que está a dívida. Ah, tá, entendi. Que não se tem condição de continuar pagando por mais tempo esse contrato. E o outro grupo diz: não, a gente não pode deixar o Augusto sair dizendo assim: eu saí da presidência e os caras não conseguiram sustentar o Memphis. Então, acho que essa segunda opinião, manter o contrato até o fim, é o que vai prevalecer. Mas tem um debate interno. O debate inclui pagar o que está atrasado, sem dúvida. Ah, entendi. Agora eu entendi. Até quando que vai o contrato dele? Vocês lembram? Tô até pesquisando aqui. 26. 26? Meio de 26. Meio de 26. Eram 2 anos de contrato. Então, aí cumpriria até o meio de 26, ou seja, mais um ano ainda cumprindo esse contrato e a partir daí uma rescisão, porque senão tem uma multa rescisória também. Aí vai ter que pagar mais dinheiro. Sim. Se puder, o que uma parte defende é tentar rescindir pagando o que tem que pagar, ou fazendo um acordo para pagar o que tem que pagar. Mas, de qualquer maneira, tem que pagar o que tem que pagar. Ou fazer um acordo para pagar parcelado, pagar sem pagar o segundo ano, desde que tenha um acordo. Senão tem que pagar a multa. Perfeito. Você acha que tem chance do Memphis deixar o Corinthians antes mesmo do fim do contrato? Ou ao fim do contrato? Será? Acho que está cedo para falar. Falta um ano ainda para a gente falar se Memphis fica até depois de meio de 2026. Né? Vai depender muito do que vai acontecer com o clube, né? Com o futuro do clube.
Eu sempre digo algo que acontece muito no Corinthians e no bastidor do futebol, principalmente no CT. Há uma blindagem em relação ao que acontece na política e não entra no CT, e pelo menos o Fabinho Soldado não deixa entrar no CT com o ambiente dos jogadores. E há um fechamento entre Fabinho e Dorival Júnior, Lucas Silvestre, toda a comissão técnica em relação aos jogadores, e o Memphis se sente muito tranquilo naquele ambiente, muito respeitado ali naquele ambiente do futebol com o Fabinho Soldado. Tanto que essa segurança, esse sentimento é de todos, que o Fabinho Soldado recusou várias propostas, né, para sair do Corinthians. Então, assim, o Fabinho decidiu continuar muito apostando nesse bom ambiente, nesse trabalho que agora está com o Dorival e com os jogadores. Então, assim, eu entendo que o Memphis hoje só sairia se ele recebesse uma mega de uma proposta para voltar para a Europa, uma proposta muito boa para voltar para a Europa, ou se explodisse de vez uma crise na política do Corinthians e que afetasse o futebol, né? Como o PVC falou, não queremos mais pagar esse contrato com o Memphis, e aí rescinde. Chega num acordo, paga o que tem que pagar para o Memphis e ele vai embora. Aí seria uma explosão de uma crise política dentro do Corinthians que afetaria o futebol, que hoje não afeta graças ao trabalho do Fabinho Soldado. Aí seria uma crise esportiva, né? A gente está falando de crise financeira, que essa já está instalada, uma crise esportiva. Que porque assim, querendo ou não, cornetem ou não, o Memphis, por mais que ele ganhe 6 milhões por mês, como trouxe o Samir Carvalho, o Memphis, ele entregou para o Corinthians. Ele entrega. Ele tem números. Ele tem assistências, tem gols. O ano passado ele foi o cara do time. Tem torcedor que cobra que gostaria que ele estivesse entregando mais pelo que se recebe. Você acha que ele se paga, PVC, pelo que ele apresentou até agora? Pensando que teve uma conquista de título paulista e o que ele já fez, já teve de feitos aí, assistências e gols? Ou tá caro pelo que apresentou ainda? Eu acho que ele foi importante, mas se pagar, não se paga. Porque esse salário, 6 milhões, nada se paga. Você ter classificação para Libertadores, ter título paulista, semifinal de Copa Sul-Americana, o resultado esportivo para um time que estava na zona de rebaixamento até a 29ª rodada do ano passado, o resultado do Memphis é bom. Não é o Memphis sozinho, mas melhorou. Mas não é ele. Então, não você pegar para dizer assim, o Corinthians recebeu a cota de Libertadores, então pagou o Memphis. Não é essa a conta. O salário do Memphis é muito alto. Se o patrocinador paga, não é 1/3, 25% do total, no final das contas. Muito do que se falou no começo, o patrocinador vai pagar, depois não é exatamente assim. Então, não, ele não se paga. Isso significa que ele é ruim para o Corinthians? Não, tecnicamente, ele foi muito importante para a recuperação esportiva do Corinthians, classificando para a Libertadores, semifinal de Copa Sul-Americana e ganhar um título paulista, que é só um paulista, mas é o primeiro título em 6 anos. Galera do chat, quero saber de vocês, hein, para vocês. Memphis Depay se paga, ele vale o quanto ele custa para o Corinthians ou ainda tem que fazer mais? Teve uma participação importante, sim, especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele chega, há uma transformação no time, o time dá aquela arrancada e conquista resultados esportivos, a conquista do Paulistão também, mas gera uma polêmica, né? O Memphis, o nome dele gera polêmica, então vocês participem aqui com a gente do De Primeira, contem aqui no chat o que vocês acham, daqui a pouco a gente registra algumas das participações.